Olá, vamos dar continuidade na aula de estratificação de risco cardiovascular. Hoje é a terceira parte da aula e a gente vai falar de um tema bem importante que são as lesões subclínicas. Como nós vamos detectar de maneira objetiva o risco cardiovascular, algo que a gente não conseguiu perceber na história e no exame físico. Que exames são esses? E aí a quarta parte a gente vai falar da estratificação propriamente dita com o uso das calculadoras. Vamos lá? Então, a primeira etapa é tentar descobrir se esse paciente já tem alguma lesão subclínica, ou seja, uma lesão de órgão-alvo, coração, rim, endotélio, e essa lesão ela não é perceptível ao exame clínico. Então, a primeira delas é a hipertrofia ventricular esquerda. Como é que a gente percebe isso? No exame físico, o paciente pode ter um ictus propulsivo, às vezes até um pouquinho aumentado, mas é pelo ecocardiograma que a gente confirma a hipertrofia ventricular esquerda. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês como a gente supõe que tenha uma HVE, uma hipertrofia ventricular esquerda, no eletro. Marcadores. Esse ponto é bem interessante. Vou falar logo agora, porque vários marcadores estão surgindo como um fator de risco para a doença cardiovascular. Antigamente, o ácido úrico, a homocisteína, também já foi incriminada como um potencial marcador de risco para a doença cardiovascular. A proteína C reativa, desde o início dos anos 2000, também foi constatada essa relação de elevação da proteína C reativa com a elevação do risco cardiovascular. Inclusive, no caso da proteína C reativa, a gente ainda usa atualmente, especialmente numa população de nível intermediário, ou seja, não é aquela população que tem um risco baixo, também não é aquela população que tem um risco alto. São os indivíduos com risco intermediário que a gente vai ver na próxima etapa da aula. TNF-alfa, interleucinas, são marcadores, biomarcadores cada vez mais precoces que podem nos dar indícios de uma inflamação endotelial, porque tudo isso acaba na questão da disfunção endotelial. Então, dosar esses biomarcadores de uma maneira desregulada não é o principal objetivo. É exatamente a gente conseguir melhorar a nossa estratificação de risco com esses marcadores, especialmente a proteína C reativa e no futuro TNF-alfa, interleucinas, marcadores trombogênicos como o inibidor da ativação do plasminogênio e assim outros biomarcadores vão surgir. Doença renal crônica e albuminúria, também vou falar em outro slide. Vocês devem lembrar na última aula que eu falei dos 5 grandes fatores de risco para a doença cardiovascular: dislipidemia, hipertensão, diabetes, tabagismo e a própria obesidade. A doença renal crônica, uma grande condição, talvez seja a 6ª maior condição relacionada a um alto risco cardiovascular. E a doença renal crônica a gente vai colocar como estabelecida relação com o risco cardiovascular quando for um clearance de creatinina ou uma taxa de filtração glomerular menor que 30 ml/min. A albuminúria eu vou falar um pouquinho mais a seguir, só para a gente deixar bem claro, porque existe a taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml/min, já determina uma doença renal crônica. Na maioria das vezes, esses pacientes também têm um alto risco cardiovascular, mas estudos são divergentes nessa questão. Quando existe um clearance menor que 30, aí sim já é uma doença renal crônica um pouco mais avançada e com alto risco cardiovascular. Disfunção vascular, esse é o grande objetivo, porque quando a gente olha todos esses critérios, hipertrofia ventricular esquerda, PCR aumentada, doença renal crônica, na verdade a gente está falando de disfunção endotelial. A gente sabe que o que aparece primeiro na doença cardiovascular é inflamação, é uma doença inflamatória crônica do endotélio, que vai atingir rim, fundo dos olhos, coração, doença arterial periférica. Essa disfunção a gente pode tentar visualizar, tentar perceber antes mesmo da doença propriamente dita. Por exemplo, faço um Doppler de carótida e percebo um espessamento, aumento da placa
nessa artéria. A velocidade de onda de pulso, que está aqui para vocês como VOP, também é uma medida sensível da rigidez arterial, essa incapacidade de vasodilatação e vasoconstrição, eu posso medir pela velocidade de onda de pulso. E finalmente a calcificação arterial, principalmente a calcificação coronariana, pela angiotensina de coronárias. Bom, o eletrocardiograma de repouso pode nos dar algumas dicas de HVE. Quais são elas? Tem esses 3 a 4 principais critérios aqui. O índice Sokolov-Lyon, que é o S, aquela primeira onda negativa em V1. O R, a primeira onda positiva do complexo QRS em V5. Quando o somatório do S de V1 com R de V5 maior que 35, isso sugere uma HVE. A onda R, como eu falei, essa onda positiva do complexo QRS, que é a despolarização ventricular, na derivação AVL maior ou igual a 11, também sugere uma HVE. E o índice de Cornell, que é o S de V3 com R de AVL, no caso dos homens maior que 28 e no caso das mulheres maior que 20. O padrão de Strain eu vou mostrar aqui para vocês, fica muito mais fácil. Então, vejam, a gente tem aqui em V1 uma onda repolarização ventricular, que é a onda T de tatu, uma onda que ascende lento e cai rápido. Essa é uma onda de padrão normal, mas quando a gente pega a onda em V6, ela desce lento e sobe rápido. É exatamente a inversão dessa onda. Essa inversão, esse padrão de Strain, em que sugere até uma pá de pedreiro. Veja, essa pá de pedreiro aqui, que tem em V5 também. Isso pode ser um indício de hipertrofia ventricular esquerda. Mas eu já tenho, além do padrão de Strain, o Sokolov-Lyon com S de V1 com R de V5, somando aí 51, portanto bem acima do valor da normalidade, que era de 35. O índice de Cornell, que para homens seria maior que 28, eu vou voltar aqui na tela para vocês, o índice de Cornell maior que 28 para homens e maior que 20 para mulheres. No nosso caso, aparece em 30, e o R de AVL, que é maior ou igual a 11, aqui aparece em 18, portanto é um eletro bastante sugestivo de HVE. Microalbuminúria, na verdade o termo correto é albuminúria moderadamente aumentada. A gente pode ter uma albuminúria que é considerada normal até 30 mg por grama de creatinina ou 30 mg em 24 horas. Eu posso fazer essa dosagem num pote, que a gente chama de spot urinário, com a relação albumina-creatinina, como posso fazer também na urina em 24 horas. Então a microalbuminúria é a albuminúria moderadamente aumentada. Que valor é esse? 30 a 300 mg. Pode ser em 24 horas, ou uma albuminúria moderadamente aumentada, que é de 30 a 300 mg por grama de creatinina, certo? Acima disso, é uma albuminúria extremamente elevada, às vezes o paciente tem proteinúria franca, e abaixo de 30 é normal. O rastreio é indicado a todo mundo? Não. Nos hipertensos, existe uma dúvida se existe algum benefício fazer um rastreio para os hipertensos. Na maioria das vezes, a gente acaba fazendo um rastreio nos hipertensos graves, os hipertensos resistentes, quando sugere um alto risco cardiovascular. No diabetes, eu tenho que rastrear anualmente qualquer paciente com diabetes. No diabetes tipo 1, a partir de 5 anos do diagnóstico. No diabetes tipo 2, a partir do momento do diagnóstico dessa doença. Na população geral, eu não recomendo o rastreio da pesquisa da albuminúria. Mas é importante a gente lembrar que a albuminúria é um marcador de risco cardiovascular. Não é só de lesão endotelial. Essa lesão endotelial pode significar eventos cardiovasculares futuros. Tá certo, agora vamos dar um break aqui na aula. Qual a probabilidade do evento cardiovascular? Não é isso que eu estou querendo responder? Como é que eu vou montar esse quebra-cabeça para vocês? Primeira etapa, todo paciente eu tenho que fazer o primeiro passo na estratificação, e esse primeiro passo ele independe de cálculo de calculadora, se eu tenho que colocar tantos riscos, fazer exame, eu tenho que ter uma mudança de hábito de vida. As medidas não medicamentosas, elas vão servir tanto para a prevenção primária quanto para a prevenção secundária. E aqui eu falo de prevenção primária quem ainda não tem a doença ou quem ainda não manifestou. Por exemplo, aquele paciente que tem uma hipertensão de longa data
e ainda não tem nenhuma lesão de órgão-alvo, caracterizada como angina, infarto prévio, ou até mesmo alguma lesão subclínica, como hipertrofia ventricular esquerda. Alguns pacientes já podem ter um aumento da cavidade cardíaca, já podem ter alguma lesão secundária. Então, essa prevenção secundária também vai ser importante. As medidas não medicamentosas, mas aí certamente os medicamentos, a aspirina, a estatina, também vão ser cruciais na manutenção dessa estabilidade. Então, o primeiro passo na estratificação, hábitos de vida, mudança do estilo de vida, medidas não medicamentosas. Quais são elas? Primeiro, a alimentação saudável. Eu vou focar numa questão de nutrientes, muito mais energia. É óbvio que reduzir peso exige redução de caloria. Mas veja, eu saber combinar os melhores nutrientes com uma alimentação quali e quantitativamente satisfatória é bastante importante. Além disso, a nossa alimentação ela não tem só benefícios nas chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Vocês vão ver várias vezes esse termo descrito nos livros DCNT, doenças crônicas não transmissíveis, que são relacionadas, por exemplo, à doença de Alzheimer, hipertensão, doença cardiovascular. Mas eu também tenho um grande fator na promoção de saúde, numa alimentação saudável, prevenindo doenças infecciosas e deficiências nutricionais. Bom, o que nós temos de dietas que reduzem o risco cardiovascular? A primeira recomendação é aumentar o nosso consumo de frutas, verduras, legumes, peixes, a carne magra e, de preferência, as gorduras ricas em ácidos graxos ômega 3, que tem potencial anti-inflamatório. Essas gorduras são geralmente mono e poliinsaturadas. Eu vou preconizar também o alimento rico em carboidratos integrais, carboidratos complexos com grãos integrais, ou seja, com mais fibras e menos carboidratos simples, menos açúcar. A redução da ingestão de gordura saturada, idealmente menor que 10%, em algumas dietas menos que 7%, ou seja, menos que 7% de toda a nossa caloria ingerida no dia com a gordura saturada. Reduzir carne vermelha, reduzir a alimentação de alimentos processados e embutidos. De uma maneira geral. As dietas que reduzem o risco cardiovascular focam em alguns pontos mais específicos. A dieta DASH foi originariamente descrita para prevenção e redução da hipertensão. Eu vou quantificar as porções, aumentar um pouco a quantidade de minerais ricos em potássio, cálcio, magnésio. Eu vou ter também uma alimentação de laticínios com menor teor de gordura. E essa dieta ela consegue reduzir peso também, que é um bom benefício para a redução do risco cardiovascular. Então, a restrição de sódio com aumento de potássio, cálcio e magnésio fez com que ela fosse muito boa para os hipertensos. Além disso, também teve um benefício adicional à osteoporose e às neoplasias. Uma outra dieta conhecida, que não é só uma dieta, é um modo de vida do Mediterrâneo, foca muito na gordura mono e poliinsaturada, nos óleos de origem vegetais, os peixes de água muito fria, como salmão, atum, ricos em ômega 3. O teor de gordura de laticínio não é tão importante assim. E existe até o consumo moderado de álcool a partir do vinho tinto, que tem polifenóis com substâncias antioxidantes. Então, se a gente tivesse que fazer uma comparação aí entre a dieta DASH e a mediterrânea, seria esse quadro, mas vejam, a dieta DASH foca também nos laticínios, muito por causa do cálcio, como protetor cardiovascular e redução da hipertensão, e a dieta do Mediterrâneo nas gorduras mono e poliinsaturadas, e também permite o consumo de vinho em doses baixas a moderadas, com um efeito antioxidante. Existe também a perspectiva de uma dieta do Mediterrâneo proteger para doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer, e até algumas neoplasias, como, por exemplo, câncer de cólon e câncer de próstata. Outro grande fator de risco, que deve ser uma medida enfocada na sua consulta, é o sedentarismo, que ele chega a 83% da população brasileira não pratica atividade física de maneira adequada ou sistematizada.
Que atividade física é recomendada? Atividade aeróbica, exercícios de resistência e alongamento. Gostaria de chamar a atenção de vocês que a atividade física é uma questão muito ampla. Tem gente que vai chegar no seu consultório dizendo que andou até o supermercado, que foi até o ponto de ônibus. Isso não é uma atividade física estruturada e sistematizada. Nesse caso, quando ela é estruturada e sistematizada, a gente vai chamar de exercício físico. E quando ela tem o objetivo de performance, competição, é o esporte. Qual é a recomendação atual? Que no futuro provavelmente isso vai mudar, vai aumentar um pouquinho mais a atividade regular por 30 minutos por dia, por pelo menos 5 vezes por semana. Isso dá em torno de 150 minutos por semana. Não adianta fazer tudo de uma vez e há vários benefícios, como elevação da HDL, redução da pressão, redução da resistência insulínica e finalmente a redução do peso. Então você consegue mesclar com várias outras condições: hipertensão, diabetes, dislipidemia e a própria obesidade. Lembrando que deve ser uma atividade estruturada. Então quando a gente vai fazer a receita e se pergunta qual a probabilidade de um evento cardiovascular naquele paciente, e eu estou lá com o seu fulano de tal, e eu vou começar o primeiro medicamento, o que eu devo fazer? Recomendação para toda a vida. Eu garanto para vocês, quando a gente escreve essas recomendações de alimentação, recomendações nutricionais, atividade física, esse paciente vai seguir. Ele coloca na porta da geladeira e ele vai seguir essas recomendações. Então procurem fazer uma receita dessas atividades, porque ele vai seguir. E uma outra para as medicações, caso tenha necessidade. E a gente vai considerar nessas recomendações os fatores de risco cardiovasculares. Conversou até o momento fatores tradicionais: homem, maior de 60 anos, sedentário, dislipidêmico e algumas lesões subclínicas, alguns marcadores como a proteína C reativa, hipertrofia ventricular esquerda. A gente vai considerar isso tudo para compor o nosso risco cardiovascular. E aí eu já vou fazendo um spoiler da próxima aula, que é exatamente isso: é a estratificação. Quando eu for pensar em prescrever lá a aspirina, a estatina, será que eu devo prescrever isso mesmo? Quem deve ter seu risco cardiovascular mensurado? Será que todo paciente deve ter esse risco cardiovascular mensurado? Eu vou encerrar essa aula já com o próximo slide da próxima aula. Quando eu pergunto qual a probabilidade do evento cardiovascular no meu paciente, na verdade eu estou querendo saber quem deve ter seu risco cardiovascular estimado. Será que todo mundo eu tenho que aplicar aquela calculadora? Óbvio que não. Essa situação aqui, que é o início da próxima aula, é que eu vou explicar. Aguardem e até lá. Um abraço.